Olá, meus queridos do terceiro ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos explorar alguns tópicos importantes de literatura, conceitos introdutórios sobre a segunda geração modernista, a poesia. Então, pega o teu livro e esteja atento aos tópicos que serão trabalhados, ok? Mas antes eu tenho alguns memes aqui e vocês vão analisar e vão ver se encaixam em alguma situação que está sendo aqui apresentada. Será que alguém já teve essa sensação ao ler um livro de literatura brasileira? Ou foi envolvido pelos pensamentos aleatórios? Ou ama imaginar vozes diferentes para os personagens dos livros lidos? Gente, esses memes aqui estão como uma forma de descontração, mas eu também quero ressaltar a importância da leitura de uma forma concentrada, de como precisa ser desenvolvida, a importância da leitura de livros literários, pois são importantes para o nosso crescimento, para a nossa trajetória estudantil e fazem toda a diferença, ok? Então, a dica que fica é: vamos praticar a leitura através dos livros literários. São muitos, maravilhosos, interessantíssimos. E eu te convido a que você entre nessa vibe da leitura de livros literários e você vai se apaixonar e não vai deixar de ter essa prática. Mas então vamos lá, no nosso capítulo 1 do próximo livro, nós vamos trabalhar sobre a segunda geração modernista, a poesia. Muitos tópicos serão trazidos nesse capítulo, mas hoje nós vamos fazer um panorama geral, ok? E vamos explorar de forma mais específica na nossa aula ao vivo. Na página 2 do nosso livro, nós temos um texto, uma obra de arte para ser analisada. Obra de arte produzida por Lázaro Segall em 1937, certo? E como eu sempre falo para vocês, a linguagem não verbal é extremamente importante, porque ela nos traz muitas lições, muitas reflexões, na verdade. E não necessariamente eu preciso de palavras para que uma mensagem ela seja transmitida, para que reflexões sejam realizadas. Então vamos lá. Vou elencar alguns tópicos que vocês vão analisar nessa imagem, ok? Primeiro, eu gostaria que vocês tentassem identificar qual o ponto assim principal dessa obra, tá? Quando você olha do primeiro momento, a sua visão ela vai focar em que aspecto da obra? Percebam que na parte central nós temos uma criança, e ela está com o braço provavelmente por cima de uma mulher que podemos imaginar pela lógica que deva ser a sua mãe. Nós vemos várias outras pessoas, uma próxima à outra. A pergunta que eu faço é: aparentemente existem outras pessoas por baixo dessas ou não? Outra coisa, esse cenário em volta nos dá que impressão? Percebam que também é perceptível o tronco, e alguns galhos de uma árvore totalmente seca lá atrás. Podemos ir além e imaginar, seria uma pomba ao lado dessa árvore? Próximo a essa criança que está de bruços, logo em primeiro plano na obra, nós podemos perceber um Torá, certo? Que é o livro sagrado dos judeus. E aí, que relação você já consegue fazer através dessas informações? O que será que está querendo ser retratado nessa obra? Ela está representando justamente o extermínio de grupos de pessoas, certo? E o nome
que ela traz possui esse significado: extermínio de grupos de pessoas, de ambientes e símbolos culturais religiosos. Nós podemos perceber aí que há uma alusão ao assassinato de judeus, certo? E aí essa obra ela foi muito bem composta e ela consegue retratar bem essa situação. Porém, não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas na minha percepção, a expressão facial dessas pessoas traz uma certa serenidade e uma certa tranquilidade, mesmo, certo, a obra representando algo extremo que aconteceu a elas. Também na abertura do capítulo nós temos um outro texto, que aí eu trouxe essas duas imagens para fazer uma representação, porque o título do texto é A Flor e a Náusea, e é uma produção de Carlos Drummond de Andrade, certo? Foi publicada na Antologia Poética. E aí, se na primeira imagem que nós analisamos, nós percebemos uma denúncia, né, vamos dizer assim, ao extermínio que aconteceu aos judeus, agora nesse texto, nesse poema, nessa poesia A Flor e a Náusea, nós vamos perceber alguns pontos importantes também. E aí vai ser interessante realizar a seguinte relação. Tanto Drummond quanto Segal, em suas obras, eles fazem determinadas críticas. E o que eu acho muito interessante na literatura, que por isso que é importante nós conhecermos o contexto histórico, é que justamente muito do que é produzido se adequa ou expressa o momento atual vivido pela sociedade num período apresentado. Então vamos lá, A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre? Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou aos poucos uma esperança mínima. Gente, vocês conseguem perceber aí os questionamentos realizados por Drummond? E algo interessante é que nós também podemos perceber uma crítica ao sistema capitalista. Então percebam que há um envolvimento, certo? Com o momento com que a sociedade está a viver. Então vamos lá. A segunda geração modernista, a década de 30, ela foi marcada, certo? Por muitos problemas sociais, políticos e econômicos, mas não só no Brasil, em todo o mundo. Foi uma década realmente assim que se afastou um pouco daquelas discussões que nós vimos logo no início, que o modernismo veio para causar uma ruptura, né, com os estilos, com a estética poética, com tudo que dizia respeito ao passado. Então, houve um afastamento nesse período dessas discussões, justamente porque o interesse maior foi por questões que aproximassem a literatura de questões políticas e sociais, ok? Então aqui nós podemos perceber uma fotografia de um desfile de integralistas, um grupo que defendia o Brasil a uma política autoritária de Estado, ok? O clima tenso da política ideológica foi uma das marcas da década de 30 no país e no mundo. Então vamos agora para alguns pontos importantes. Primeiro, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. E aí, o que foi que aconteceu? Com essa queda, obviamente, houve falência, né? Enormes prejuízos a grandes capitalistas, também gerou desemprego. E uma ascensão que tanto era esperada, ela não foi alcançada. E as pessoas começaram a viver de uma forma miserável, ok? O sistema econômico começou a cair em descrédito. Essas informações vocês podem encontrar na página 3 do nosso livro. E justamente nesse momento de tanta falta de esperança, cresceram, né, um movimento
operário e também discursos nacionalistas. Então, tudo isso ia contra ao que era estabelecido pelo sistema financeiro internacional, ok? Muitas situações aliada a tantos outros problemas vivenciados pelos continentes. Então, o que foi que aconteceu? Houve início, a catastrófica Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 39 até 45. E aí no Brasil, a crise capitalista teve muita relevância para que houvesse o quê? O fim da República Velha. Gente, essas informações vocês também podem ter acesso nos cadernos 9 e 10 de História, ok? Para que vocês possam ter uma contextualização melhor. Então, o que acontece no Brasil? A chegada ao poder de Getúlio Vargas em 30, por um golpe de Estado, começou a sugerir novas diretrizes econômicas e tudo isso ligada aos interesses da elite, ok? Para que pudesse manter o poder dessa elite, mas tudo isso se fazia pautado em discursos nacionalistas, certo? Com certeza o país começou a viver o governo ditatorial. Então, em 37 houve início a esse governo, o Estado Novo, e algo que é interessante, aliás, que é importante ser ressaltado é que foi uma política de perseguição violenta a todas as pessoas que criticavam o governo. Então, foi um período de censura, de prisões, de torturas e até crimes, gente, que foram cometidos em nome da centralização do poder, ok? Então, ele manteve-se no governo até 1945, quando o grande conflito bélico teve fim, a guerra lá, e o país reiniciou o processo de redemocratização, e hoje nós vivemos o período da democracia, ok? A poesia de 30, ela pode ser dividida em 3 vertentes: de cunho social, aspecto espiritualista e fundo surrealista, ok? Então vamos lá. A vertente de cunho social. Nessa vertente aconteciam debates de questões contemporâneas numa visão anticapitalista. As pessoas já estavam cansadas de perceber esse endeusamento do capitalismo, vamos dizer assim. Então, qual era o interesse nessa perspectiva de usar as palavras como meio de transformação da realidade social, mostrando a consciência histórica, sociológica das mazelas humanas, ok? Em especial das brasileiras. Então, havia uma denúncia às condições dos marginalizados, ok? Então, essa vertente de cunho social, ela denuncia a condição dos marginalizados, as pessoas que viviam à margem da sociedade. No aspecto espiritualista, havia um interesse em questões metafísicas, gente, a expressividade das angústias, incertezas, havia busca de respostas para tanta inquietação. Então, o sentido da vida, a morte, Deus, o destino, eram temas comuns, certo? E que tudo isso era alinhado ao espiritual, ok? E, por fim, nós temos o fundo surrealista. A gente pode fazer uma referência à vanguarda europeia, que nós também estudamos antes de adentrarmos de fato no modernismo. Então, a influência da vanguarda surrealista também motivou algumas produções. E aí, qual era a ideia? Romper com a lógica tradicional e explorar o mundo dos sonhos. É por isso que tem aqui, explorar o mundo onírico, o mundo dos sonhos, o inconsciente como forma de inspiração, ok? Você encontra todos esses tópicos na página 4 do nosso livro. Então, vamos lá. Seguindo na página 4, nós temos uma obra de arte para ser apresentada e analisada. É uma obra que tem como tema Segunda Classe, de Tarsila do Amaral, e ela foi produzida em 1933. Analisem as pessoas, suas expressões, o que é que elas representam, E aí, pelo próprio título da obra, você pode fazer algumas inferências. E levando em consideração tudo que nós falamos até agora, você pode analisar de forma mais específica essa obra. Passando para a página 5, nós vamos começar a estudar sobre alguns autores. E aí nós temos o nosso
querido Carlos Drummond de Andrade, certo? Que foi considerado como um dos maiores nomes da poesia de 30, participou de vários lançamentos, produziu várias obras, inclusive o poema No Meio do Caminho, que inicialmente foi recebido de uma forma negativa pela crítica literária, mas depois ele foi aclamado, né, por suas produções. Nasceu em Itabira, no interior de Minas Gerais. Nós vamos perceber em suas produções algumas lembranças relacionadas ao que ele viveu durante sua infância, certo? Cultivou muitas amizades com intelectuais brasileiros, contribuiu para a publicação de textos em diferentes jornais, né? Teve uma extensa produção como tradutor, cronista, contista, mas em especial como poeta. E aí, desde seus primeiros poemas lançados em 20 até as últimas obras em 80, ele buscou expressar inquietudes. Ele se classificava como um sujeito gaúcho, torto, deslocado, inadaptado. Então ele explorou, né, de certa forma, a sua relação entre o eu e o mundo, a ideia do egotismo, certo? Preocupação com a realidade social, a expressão de confissões individuais. Ele também usava numa perspectiva para produzir uma luta coletiva. Muitas recordações da sua existência mineira, questões humanas. Então percebam que é uma produção muito vasta, né, e que pode ser subdividida, ok? Em três fases. Egocentrismo, quando ele se abre a questões sociais. Não, inicialmente o egocentrismo, depois ele se abre a questões sociais e depois a descrença pelas angústias que ele vivia. Então vamos lá. Então, as três fases, você pode perceber essas três fases a partir da página 6 do seu livro, ok? A poesia egotista ela é totalmente voltada para a vida no interior do próprio poeta, uma vida desajustada, com muitos desencontros em relação ao mundo, ok? Então, são definidos por essa razão os seus livros como egotista, justamente porque ele expressava as suas inquietudes individuais, certo? Eram produções mais individuais. Então, ele registrou sobre a vida mineira, a família, os lugares conhecidos, o passado em Itabira. Tudo isso ele transformou em matéria de poesia. E aí nós temos o texto. No meio do caminho tinha uma pedra. Na página 6 vocês podem perceber, ó. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. O que a gente pode aí analisar? Primeiro que essa imagem poética ela é polissêmica, ela possui inúmeros sentidos. E aí essa ideia da pedra, né, a gente pode analisar desde dificuldades em sua existência ou até a impossibilidade de transformação, porque se tinha uma pedra no meio do caminho era algo que estava atrapalhando, ok? Então, para muitos críticos literários, ele transformou dados de sua existência numa espécie de mitologia. Olha que legal! É como se ele tivesse feito eventos da sua vida em uma matéria importante para a interpretação de seus poemas. Depois nós vamos para a poesia social, certo? E aí ele coloca em questões, coloca em debate questões vividas pela sociedade, a situação dos miseráveis, injustiças sociais, horrores de guerra. Então ele passou da fase das reflexões egotistas justamente para se engajar nessa poesia chamada poesia social, que é justamente focada na ideia de poder promover transformação, ok? Então abriu a temas políticos, sociais, ideológicos, manifestou indignação frente ao sistema capitalista, ok? E ele não acreditava que a religiosidade pudesse dar fim às amarguras vividas. Então nós temos aqui um exemplo de uma produção que faz referência a esse período, certo? É o fragmento do poema Nosso Tempo,
retirado do prestigiado livro A Rosa do Povo, de 1945. E aí diz assim: esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Conseguem perceber aí justamente as características do que nós falamos anteriormente? Para representar a terceira fase, né, a poesia de desencanto, nós temos aí o poema Dissolução, certo? Na verdade, é um trecho que foi produzido e foi publicado no livro Claro Enigma. Justamente nesse período, ele se afastou da luta social da fase anterior e passou a se conectar com a produção de poemas voltados para questões de existência humana, indo além dos fatos da contemporaneidade. Então percebam que a cada fase as características são totalmente diferentes, mas sempre ele está engajado em alguma situação. E aí esse poema diz: escurece e não me seduz. Tatear-se quer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres, e coisas não figuradas, braços cruzados. Na página 8, nós conseguimos fazer a leitura de um trecho maior, certo? Desse texto. E nós podemos perceber aí que ele volta àquele pensamento de um ser gaúcho inadaptado, né? Porque ele se mostra aí avesso ao mundo, que permanece de braços cruzados na escuridão, certo? Então, página 8, nós finalizamos alguns tópicos importantes sobre Carlos Drummond de Andrade. E na página 9, nós iniciamos os estudos sobre Cecília Meirelles, que nasceu no Rio de Janeiro, viveu grande parte da sua vida no Rio. A morte dos 3 irmãos e de seu pai antes do seu nascimento e a morte da sua mãe quando ela tinha 3 anos marcaram demais a sua vida. E aí ela foi criada pela avó materna. São pontos importantes também, né, que precisam ser analisados. Se formou como professora, casou-se, depois conciliou, né, a vida de educadora com o jornalismo. E aí o seu primeiro marido, ele suicidou-se. A partir disso, ela começou a intensificar as atividades relacionadas à docência e jornalismo para cuidar dos seus 3 filhos, certo? Já como poeta premiada, ela iniciou uma série de viagens pelo México, Estados Unidos, Portugal, Índia, vários países, para se consolidar, né, como um nome importante na poesia brasileira. Depois ela casou novamente e aí, em 1964, ela faleceu, mas deixou um legado importantíssimo, ok? Então, nós podemos perceber, em primeira instância, que a sua poesia pode ser dividida em espiritualista e poema histórico. Então, na poesia espiritualista, nós podemos perceber o neossimbolismo, musicalidade. Ela aborda muito sobre a transitoriedade das coisas, né? Que as coisas, elas passam por essa transitoriedade, intimismo, também algo sobre natureza. E o poema histórico, o romanceiro de Inconfidência, ok? Então, aqui, nós temos a sequência das informações. O que é que nós podemos perceber de importante nas poesias produzidas por Cecília? O seu primeiro livro, Espectros, foi publicado em 1919 e ela escreveu poemas intimistas e espiritualistas, buscando compreender a vida numa perspectiva particular, certo? Algo bem particular. Longe da busca de brasilidade que os poetas da geração de 22 vivenciaram, certo? Uma linguagem singela, com musicalidade e muitas vezes vaga e imprecisa. Alguns críticos até encontraram em suas obras heranças da produção simbolista, ok? O uso de uma linguagem singela, musicalidade e muitas vezes imprecisa é algo importante que nós precisamos ressaltar.
Anos depois, mesmo criticando abertamente seus textos produzidos, nessa época ela continuou associada às ideias do grupo modernista Festa. E aí nós temos um texto, né, o Cântico 2, extraído do livro Canções, que diz o seguinte: Não sejas o de hoje, não suspire por ontem, não queiras ser o amanhã. Faze-te sem limites no tempo, vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes, e sabes que serás assim para sempre. Não queiras marcar tua passagem. Ela prossegue, é a passagem que se continua, é a tua eternidade. És tu. E aí, o que é que a gente pode perceber nesse texto? Que ela propõe que nós pensemos na vida como uma continuidade, rompendo limites que separam, né, o eu do outro, o eu do mundo, ok? E aí, a poesia social, nós temos como exemplo o Romanceiro da Inconfidência, que foi publicado em 1953. Ela, nesse momento, enveredou-se pela poesia social, certo? Unindo sensibilidade à subjetividade. Então, o que acontece? Nessa obra há uma mistura de gêneros, é uma obra composta por um conjunto de poemas curtos. Mas o que acontece? Há um diálogo com a tradição épica clássica, e aí podemos perceber o canto do passado histórico mineiro, que é guardado na memória coletiva, né, popular, transformando-se numa matéria mítica e poética, ok? Então o livro vai se apropriar da história do Brasil, resgatando o ambiente da Inconfidência Mineira. Vocês encontram essas informações na página 11. E o Romanceiro da Inconfidência precisa ser avaliado como uma singular produção poética, porque aliou o que? História, certo? A questões que iam além da época. E aí na página 11 você vai fazer a leitura do trecho do romance do Riso dos Tropeiros, ok? E a nossa atividade para hoje é página 12, 13 e 14. São questões baseadas nos conceitos que nós vimos. Em caso de dúvidas, podem me acionar que eu estou disponível para ajudá-los. Bons estudos! Não esqueçam de realizar a atividade, porque nós vamos estar conferindo tudo que está sendo direcionado, ok? Forte abraço, terceirão querido!